Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre o tempo de duração dos processos de reequilíbrio de contrato, sobre os efeitos perversos da demora em reequilibrar sobre os projetos de concessão e PPP e sobre as possíveis soluções para reduzir a duração desses processos. Para falar sobre esse tema, temos hoje um convidado muito especial, Roberto Moraes Dias. Roberto é advogado com mais de 20 anos de experiência e, desde 2020, é chefe do Departamento Jurídico da GVBAS, Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, que é formado por 5 consórcios operadores de transporte público coletivo de passageiros na região metropolitana da Grande Vitória. Nessa posição, tem sido parte do dia a dia de Roberto lidar com os diversos processos de desequilíbrio relativos ao transporte urbano da região metropolitana da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Roberto integra, além disso, o Laboratório de Governo, LabGov, da USP, na linha de pesquisa sobre mobilidade urbana e é especialista em direito empresarial pela FGV. Em 2022, Roberto concluiu o mestrado profissional em Direito da FGV São Paulo. A sua dissertação de mestrado, intitulada O tempo de decisão dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro nos contratos de concessão, como mitigar o risco de omissão administrativa. Essa sua dissertação de mestrado foi extremamente bem avaliada e, por isso, o Roberto recebeu o prêmio de destaque especial concedido pelo mestrado profissional da FGV São Paulo. Pela relevância do tema para o mundo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos, pela excelência do seu trabalho, eu e Felipe resolvemos convidar Roberto para ouvirmos mais sobre o seu trabalho e sobre as soluções que propõe para o atraso em reequilibrar contratos. Nesse contexto, eu queria começar passando a palavra para Felipe começar a indagar, Roberto. Bem, antes de mais nada, Roberto, obrigado por conversar com a gente e parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, de extrema relevância no contexto de PPPs e concessões hoje no Brasil, a dimensão que ganha a agenda público-privada. Bem, eu queria já começar perguntando para você o que é que chamou a atenção em relação ao tempo desses processos? O que seria uma duração esperada, o que ultrapassou esse tempo de duração esperada, e também estou muito curioso para saber, na sua percepção, qual foi o impacto dessa demora, se houve algum tipo de excesso no que era esperado em termos de prazo, tanto no contrato, na capacidade do parceiro privado em cumprir as obrigações que estavam lá, mas também para os próprios concessionários, né? Uma visão um pouco na performance do parceiro privado, se eventualmente ela foi afetada em razão dessa eventual demora sobre o que era esperado no prazo para reequilíbrio desses contratos. Maurício, Felipe, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui no bate-papo no canal de vocês. Dizer que é uma honra muito grande poder falar do meu trabalho aqui, no canal que, além de ouvinte assíduo, eu sou fã. Bom, Felipe, o prazo de decisão dos pleitos de reequilíbrio ele começou a chamar a minha atenção logo no início do nosso contrato de concessão aqui. Nós iniciamos a concessão em agosto de 2014. 6 meses depois, nós tivemos o primeiro evento de desequilíbrio por uma alteração lateral do poder concedente na forma de remuneração do concessionário. Tá? Nesse período, nós já tínhamos realizado os investimentos mais vultosos do contrato, são os investimentos iniciais, feito a renovação de 1/3 da frota por uma frota por veículos novos, e, nesse momento, as receitas advindas, esperadas, eram extremamente importantes para que nós pudéssemos, sobretudo, cumprir com o serviço da dívida. Nesse momento, feito esse evento de desequilíbrio, cujo o risco tinha sido alocado ao poder concedente, nós fizemos um pedido administrativo de recomposição. A Lei Geral de Concessões estabelece um prazo para isso, ela delega o contrato a essa iniciativa. O nosso contrato previa que esse processo, esse pedido de reequilíbrio, ele deveria ser decidido num prazo de 60 dias, fosse ele por iniciativa do poder concedente, fosse a pedido do concessionário. Um prazo que a gente sabe que é um prazo irreal, sobretudo se tratando de uma revisão ordinária de preço de tarifa. Pois bem, só que esse prazo, e aí
quando eu precisei acioná-lo, eu me deparei com essa realidade, esse prazo era um prazo impróprio. Ele não trazia uma consequência para o descumprimento do poder concedente, ainda que irreal. Pois bem, feito esse pedido logo no evento de desequilíbrio, na expectativa de que ele fosse resolvido nesse prazo de 60 dias ou num prazo razoável, nós tivemos uma mora aí de 3 anos e 6 meses. Só 3 anos e 6 meses depois do primeiro pedido, 3 anos e 8 meses, com 3 anos e 6 meses de mora, é que esse pedido de reequilíbrio ele foi analisado. Isso gera, obviamente, uma consequência muito significativa para o concessionário. No início, a princípio, ele já altera o perfil da dívida, né? Faz com que ele tenha que acionar mais capital próprio para cumprir as obrigações, porque ele não pode parar. A lei de concessões não permite que ele interrompa a prestação de serviço em razão do inadimplemento do poder concedente antes de uma decisão judicial transitada em julgado numa ação intentada especificamente para esse fim. Ou seja, uma coisa que é meio difícil de conseguir, principalmente em se tratando de demanda contra o poder público. Nesse período, para sobreviver, para continuar, manter a prestação de serviços, obviamente os concessionários tiveram que reduzir investimentos e fazer cortes, que acabou impactando no serviço que foi contratado e que era usufruído pelo consumidor final. Então, assim, logo no início, logo nessa constatação, eu vi que esse equilíbrio que supostamente existe entre as prerrogativas da administração de alterar unilateralmente o contrato e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contratado, eles, na verdade, eles não ocorrem de forma concomitante. E esse descasamento entre uma alteração e a recomposição, ela acaba gerando consequências danosas para a saúde financeira do contrato e para a própria prestação de serviço, para a própria qualidade da prestação de serviço. Roberto, deixa eu tirar um pouco o foco do caso, né, do transporte metropolitano de Vitória e explorar um outro aspecto do tema, né? Bom, seu trabalho tratou do problema do prazo, né, para reequilibrar contratos e das consequências de não cumprimento, de atraso, etc. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você tentou buscar informação nas agências reguladoras, nos poderes concedentes pelo país, sobre qual é o prazo, digamos assim, seja prazo contratual, né, previsto, quando há prazo, porque tem vários casos que não tem nem prazo para isso, e se há descumprimentos, digamos assim, sistemáticos desses prazos, porque trabalhando hoje em dia basicamente com reequilíbrios, né? A gente aqui no escritório trabalha muito com reequilíbrios, talvez seja o escritório de advocacia que mais trabalha com isso no país, eu percebo que é algo sistemático, né? Você chegou a tentar fazer um levantamento sobre esses dados, e algum tratamento, digamos assim, estatístico desse conjunto de dados sobre esse assunto? Maurício, no primeiro momento, a ideia do trabalho era mapear os contratos de concessão desse setor específico, do setor de transporte, nas regiões metropolitanas do estado do Sudeste, para ver se existiam e como se comportavam esses pleitos de reequilíbrio. Mas, em conjunto com o meu orientador, o professor André Rosilho, nós decidimos focar num caso específico, que eu conhecia com profundidade, para chamar a atenção desse problema que poderia ser transversal em diversos outros setores. Isso se deveu principalmente pela dificuldade de encontrar informações sobre a tramitação dos pedidos de reequilíbrio em outras agências, em outros poderes concedentes. Na maioria das vezes, o que eu percebi é que esses pleitos, ou eles ou tramitam em caráter sigiloso, ou às vezes tramitam informalmente, são decididos
e instruídos de modo informal, de modo que você não consegue acessar essas informações se não estiver diretamente envolvido no caso. Então, desculpa, não sei se eu te interrompi. não. Agências federais, é comum nas agências federais você ter uma coisa que a Lei de Acesso à Informação tem um dispositivo que diz que o processo pode ser pode se restringir a disponibilização do processo ao público em geral até a tomada de decisão, né? E esse dispositivo é usado no caso de reequilíbrios para impedir o acesso público a esses processos. Os processos só se tornam públicos depois das decisões. E aí, se você considerar que tem pleitos de reequilíbrio, que na esfera administrativa, no âmbito da União, tramitam por 5 anos, né, você só vai saber realmente o que está nesse processo muito, muito tempo depois. Mas, Felipe, deixa eu passar a palavra para você. Eu queria... Tem uma curiosidade para ver se você chegou nesse ponto. Quando a gente pensa aí no que foi dito, a disciplina contratual eram 60 dias. O reequilíbrio ocorreu com 3 anos e 8 meses, né? Acho que vão dar 44 meses. Então, de 2 para 44, você teve um delay aí de 42 meses. Bastante significativo, a gente multiplicou basicamente por 4, né? O prazo que era previsto, assim, um negócio, por 10 vezes, um negócio de 20 vezes, absolutamente maior. Quando a gente tem o descasamento entre o evento danoso e a compensação, esse passar do tempo faz com que a compensação necessária para pacificar o evento aumente, porque você tem um custo que a gente chama de custo de carregamento, que é exatamente o valor no dinheiro do tempo, a remuneração que é devida ao concessionário em razão do dano e o momento onde há essa compensação. No caso prático, você chegou a fazer essa conta? Quanto foi o aumento da compensação, ou seja, qual foi o aumento do custo de carregamento em razão dessa demora de 2 para 44 meses? Felipe, nós iniciamos o pedido aqui postulando uma recomposição de 5 milhões, isso sem cortar investimento nenhum. 3 anos e 8 meses depois, quando a auditoria que o Estado contratou concluiu o trabalho dela, o crédito do parceiro privado era de 359 milhões. E isso aí já desconsiderando os investimentos significativos que não foram realizados, como renovação de frota e cortes de posições de atendimento, enfim, várias outras medidas que foram paliativas que foram tomadas para permitir que a operação continuasse. E isso implicou num acréscimo da tarifa usuário para fins de recomposição no prazo restante de 13,55%. Tá? Então, foi esse impacto. Nós começamos com 5 milhões, acabamos com 359 milhões. Uma coisa que, por vários anos, eu questionei o fato dos tribunais de contas terem tornado a fiscalização de contratos em geral e de concessão, né, objeto das suas competências, né? A faina expansiva dos tribunais de contas, liderado pelo TCU, fez com que eles hoje são o poder, digamos assim, revisor de toda a atividade de fiscalização dos contratos, né? E eu fico me perguntando, o tempo todo eu fico me perguntando assim, a velocidade, você vê, pelo número que você falou, pelo que o Felipe falou e depois o número que você nos trouxe, a velocidade de crescimento desse passivo, né, para o poder público, passivo que o poder público terá que arcar, ou que o usuário terá que arcar, é uma velocidade enorme, né? Isso poderia ser evitado se você fizesse um reequilíbrio mais rapidamente. Acho que faz sentido o Tribunal de Contas começar a exigir que se faça os reequilíbrios rapidamente. A minha impressão é que a atuação do Tribunal de Contas é meio técnica, meio política. Na hora que diz respeito a aumentar tarifa, eles se intimidam, né? Mesmo que isso esteja gerando um passivo muito relevante para os usuários e poder público, um passivo que cresce numa velocidade exponencial, né? Mas eles parecem tímidos
por razões políticas, porque se a gente olhar da perspectiva técnica, faria todo sentido, né? Que eles exigissem rapidez no reequilíbrio. Você conhece alguma iniciativa dessa direção? Para você faria sentido algo nessa linha, Roberto? Maurício, eu acho que faz todo sentido. Eu acho que deve fazer parte desse movimento de expansão da competência dos tribunais de contas, sem fazer qualquer juízo de valor sobre ele, mas deve fazer parte desse movimento a defesa dos contratos de concessão que eles mesmos analisam. Porque, veja bem, o poder, os tribunais de contas tomaram a prerrogativa de avaliarem os contratos de concessão antes deles irem à praça, antes deles serem levados a público, até antecipando uma fase aí. E aí, quando se trata de defender esses contratos de concessão, né, as cláusulas desse contrato de concessão passaram pelo crivo deles, eles são tímidos. A gente não vê uma iniciativa nesse lado, dessa forma. Aqui, nesse contrato específico, teve um caso que teve uma hipótese que foi muito interessante, envolvendo o Tribunal de Contas. O contrato desequilibrou, o parceiro privado não tinha condições econômico-financeiras de continuar com a agenda de investimentos, em razão desse desequilíbrio, e o poder concedente, em contrapartida, não instou o concessionário a cumprir essa agenda. O Tribunal de Contas, numa auditoria, no meio desse contrato, percebeu que essa agenda de investimentos não estava sendo cumprida e notificou o poder concedente para que tomasse providências nesse sentido. O poder concedente justificou no desequilíbrio, mas notificou os concessionários, e nós tivemos que levar a demanda para a justiça para conseguir para não sermos obrigados a renovar a frota, que é o investimento mais relevante nesse caso, num cenário de desequilíbrio que o próprio poder concedente deu causa. Ou seja, o Tribunal de Contas ele apareceu no meio desse imbróglio, cobrando um aspecto do contrato que ele avaliou, mas deixando de lado o outro, que seria a recomposição. Eu acho que assim, seria extremamente salutar se os tribunais expandissem a sua iniciativa, né? Não digo que é salutar a expansão dessa competência, mas se ele vai controlar um ponto do contrato, que ele controle todos, inclusive a questão do reequilíbrio. E, Roberto, ficou claro, né, a questão do prolongamento, a eventual intervenção dos tribunais, mas eu lhe pergunto, na sua opinião, onde é que está a raiz do problema? Pensando sobre o que você analisou, como é que a gente explica as razões que prolongam esse processo? Porque é uma discussão muito técnica, é sofisticado demais e precisa de prazo? É porque os decisores têm um certo receio do que o Maurício vem apelidando de apagão das canetas, em razão de um freio político, quer dizer, eu não vou dar esse reajuste, é ano de eleição. O que é que você atribui o prolongamento desses processos? Felipe, o processo é uma mistura disso tudo que você mencionou. O processo de reequilíbrio, ele em geral, ele envolve uma decisão mais sofisticada, uma discussão mais sofisticada, quando se trata de processo de reequilíbrio de um contrato de concessão, porque esse reequilíbrio ele tem que ser buscado numa perspectiva dinâmica, você tem que ver ali quais eram as projeções, as obrigações de parte a parte, o que foi cumprido por cada parte, as inovações tecnológicas que vão dar ganho de eficiência, ou seja, é uma discussão que ela é naturalmente sofisticada. Então, ela demanda realmente um prazo maior do que 60 dias, vamos colocar assim. Mas, junto com isso, tem popularidade de aumento de tarifa, o risco que o gestor tem de ser sancionado pessoalmente pelos órgãos de controle, a partir de visões particularizadas desses órgãos, né? E existe hoje uma sobreposição muito grande de órgãos de controle que não conversam entre si. Então, isso é um fator que dificulta a tramitação desse processo. Você tem restrições orçamentárias também, que é um aspecto que a gente não pode desconsiderar. Muitas vezes o gestor ele acaba prolongando isso em razão de um déficit no orçamento e até mudança na orientação política do Poder Executivo. Um contrato que iniciou
numa gestão, a outra gestão acaba talvez não vendo ele com os bons olhos. Então, uma série de fatores que contribuem para esse atraso aí. Roberto, agora entrando propriamente, assim, eu diria no resultado do seu trabalho, né? Quer dizer, quais são as soluções que você mapeou para esse problema do atraso, do reequilíbrio? Até aqui a gente falou, sobretudo, dos efeitos disso, de quem deveria estar preocupado em quem teria competência, né, para tentar fazer com que esses atrasos não ocorressem, né? Mas agora eu queria que a gente se voltasse para as suas propostas, né, para as tentativas de solução do problema. O que é que você, no seu estudo, achou que fazia mais sentido? Quais são as soluções que você achou que fazia sentido serem adotadas, né? E aí, seja na lei, seja em contrato, seja simplesmente como práticas a serem adotadas como melhores práticas, digamos assim, na lida com esses temas. Quais soluções você divisou para o problema que você tratou? Maurício, a visão do estudo, ela foi uma visão voltada para o que a gente tem hoje, para as possibilidades que a gente tem hoje no ordenamento jurídico. Então, o estudo não partiu de uma alteração normativa, ele partiu de uma melhoria da governança contratual. Hoje você tem essa situação de que o poder concedente pode alterar o contrato, que gera uma modificação na capacidade, no perfil econômico financeiro da prestação de serviço, sem que o concessionário possa se opor a isso. Ele vai acionar o direito dele à garantia do reequilíbrio e aguardar que esse reequilíbrio seja reconhecido. Então, o contrato, observando essa situação, o estudo, observando essa situação, propôs uma melhoria na governança contratual, no seguinte sentido: para os casos mais simples, né, em que os casos basicamente de reajustes de tarifa, e que o valor desse reajuste poderia ser definido a partir de critérios, de parâmetros objetivos, o estudo propôs que nós passássemos a conferir efeitos positivos ao silêncio administrativo. Então, não é uma questão muito comum no direito administrativo brasileiro, mas já é possível. Nós temos iniciativas na Lei 9.478 de 97, nós temos também na resolução conjunta da ANEEL, Anatel e ANP, que conferem efeitos positivos ao silêncio administrativo. Então, nesses casos em que o reequilíbrio ele seria mais simples, ele não dependeria de circunstâncias fáticas, a indicação do estudo é que fosse atribuído efeitos positivos ao silêncio da administração, e aí, se o poder concedente ao cabo não implementasse aquele reajuste tarifário, a gente teria uma hipótese de inexecução contratual, já aliviaria aí a situação. Deixa eu te interromper só um segundo, só para deixar claro, só para a gente, porque às vezes a nossa audiência não necessariamente faz uma distinção muito clara entre reajuste e reequilíbrio. Eu vejo que é muito comum, mesmo entre especialistas, você ter algumas confusões sobre isso. Então, deixa eu só parar aqui para a gente fazer uma pausa, digamos assim, didática, né? Então, o que você está dizendo quando se tratar de pedido de reajuste pela inflação, né? E aí vai ter casos que esse pedido de reajuste é com base no índice de preços ao consumidor, IPCA, IGP, né, que é a coisa mais fácil de você fazer esse cálculo, ou pode se tratar também de um caso, né, relativamente comum também entre nós, de um reajuste contra a inflação baseado em índices, uma fórmula paramétrica, né, com índices que refletem os custos do concessionário, né? Mas quando se tratar de reajuste, qualquer um desses casos de reajuste, a sua proposta é que seja deferido o reajuste automaticamente, ou seja, o concessionário coloca lá o seu pleito, né, e o poder público não teria, se o poder público nada falar, o concessionário pode
começar a praticar a nova tarifa. Tá? Eu já vi, inclusive, contratos com regras nesse sentido. Estou tentando aqui me lembrar qual contrato, mas não estou lembrando exatamente qual contrato, mas eu já vi regras nesse sentido, né, que automatizam a aprovação dos reajustes. Então, essa seria a sua primeira proposta, né, só para deixar claro. A primeira proposta seria nesse sentido de que, feito o pedido de reajuste, né, no caso mais simples, caso o poder concedente não se manifeste no prazo estabelecido, que esse reajuste se considere aprovado. E aí cumpriria ao poder concedente aplicar esse reajuste, alterar a tarifa. Eu não trago para o poder, para o concessionário, essa prerrogativa de praticar essa nova tarifa. Mas você já teria meios de compelir, talvez, o poder concedente a praticar. Caso não praticar, seria um caso já típico de inexecução contratual. Para os casos de revisão mais complexos, a ideia, e isso aqui a gente está tratando de uma melhoria de governança contratual, tá? Para evitar os desequilíbrios mais graves. Para os casos mais complexos, a ideia era a submissão automática a um comitê de resolução de disputas, um dispute board de caráter adjudicativo e permanente, tá? Para que a decisão desse dispute board ela fosse aplicável até que viesse uma decisão em sentido contrário, ou da justiça, ou de um tribunal arbitral. Mas a grande proposta da pesquisa, do estudo, uma vez caracterizada a mora da administração em apreciar o pedido de reequilíbrio, suspender as obrigações de novos investimentos do parceiro privado, na medida que esse reequilíbrio foi postulado. Para quê? Para, de uma certa maneira, tentar atribuir mais resiliência a esse contrato. Tá? Um cenário de desequilíbrio, o parceiro privado não estaria obrigado a continuar a prosseguir com sua agenda de investimento. Isso parece meio que óbvio, estou desequilibrado, eu não preciso continuar com os investimentos, mas na realidade não é assim que acontece. Não há uma correlação entre uma coisa e outra, e você, num cenário de desequilíbrio, quando você deixa de cumprir a sua agenda de investimentos, você fica exposto a mais sanções ainda. Inclusive, até o risco de caducidade do processo, que é uma medida que a gente não vê na prática, mas existe na previsão normativa. Então, a ideia do trabalho, da dissertação, era isso, caracterizado a mora administrativa na análise e decisão do pleito de reequilíbrio, ficariam suspensas, na mesma medida do reequilíbrio postulado, as obrigações de novos investimentos, para dar um fôlego financeiro para o concessionário nesse período. Roberto, recentemente a gente conversou com o Thiago Mesquita, né, que é procurador aqui do Estado de São Paulo, e essa percepção sobre o custo de carregamento apareceu na sua pesquisa, mas também é amplamente conhecido no mercado, né? Quem trabalha com PPPs e concessões sabe os efeitos negativos. E em maio de 2023, o Estado de São Paulo soltou uma resolução, na SPI 19 de 2023, que trata exatamente de reequilíbrios cautelares. Você chegou a dar uma olhada nesse documento? O que é que você acha? Você acha que aí também tem um caminho que eventualmente pode ser seguido por outros entes da federação? Eu cheguei, Felipe, a dar uma olhada nesse documento e eu acho que é um caminho sensacional para ser seguido pelos outros entes da federação, porque permite justamente que você preserve, que você dê um alento financeiro, você faça um reequilíbrio cautelar enquanto a discussão se prolonga. Essa discussão que, como a gente disse atrás, ela geralmente envolve temas mais sofisticados, mas ele permite que você já faça um reequilíbrio cautelar para permitir a prestação de serviço público naquele período, enquanto se discute. E como são contratos de longa duração, e não há propriamente um risco. Mais à frente se viu que aquele reequilíbrio cautelar não era devido naquela medida, você tem condições de compensar isso aí em outras verbas. Então, acho que é uma medida extremamente salutar, essa possibilidade. Eu vejo com extremamente bons olhos e espero que se propague para o resto do país. Roberto, você falou ainda há pouco que a proposta principal, né, do seu trabalho foi
permitir a suspensão dos investimentos enquanto os pleitos de reequilíbrio não tiverem sido julgados, né, na esfera administrativa. Uma pergunta, primeira pergunta, você chegou a explorar a possibilidade de separar, para além da suspensão das obrigações de investimento, uma separação entre a prestação de serviços essenciais e não essenciais, né? E permitir, para além da suspensão de investimento, a suspensão também da prestação de serviços não essenciais, né? Eu sei que isso exigiria uma previsão contratual, né? Inclusive para você dizer o que é essencial e o que não é essencial, né? Mas você chegou a explorar algo nessa linha? Maurício, cheguei a explorar lateralmente. Assim, na verdade, essa suspensão dos novos investimentos, ela deveria ser feita de modo a preservar os serviços essenciais. Na Bahia, me parece que no caso da PPP do diagnóstico por imagem, essa previsão, inclusive, de um atraso superior a determinado período, autorizaria o concessionário a suspender os investimentos que não fossem necessários para os serviços essenciais. Então, acho que, assim, se tratando de um serviço público que tem um dever de continuidade, é fundamental que a gente caracterize isso para que a suspensão ela se atenha a esses serviços que são laterais, que, na verdade, é o que acaba ocorrendo na prática. Você, com um cenário de estresse econômico-financeiro, você acaba cortando tudo que é possível para manter o essencial naquilo ali. E aí, no trabalho, eu indiquei que seria interessante que a caracterização desse serviço essencial, que ela viesse no modelo contratual, já viesse previamente definida, e, obviamente, que isso não impede o surgimento de disputas a respeito do que seria e do que não seria, mas que, havendo dissenso entre o poder concedente e o concessionário do que seria o serviço essencial, da caracterização desse serviço, que isso deveria ser remetido também para um comitê de resolução de disputas, para uma análise mais isenta. Assim. Mas eu acho que é fundamental essa caracterização para que você permita que aquele serviço, aquilo que é essencial, o núcleo continue sendo prestado e se suspenda os serviços acessórios. Felipe. Me dou por satisfeito. Eu queria agradecer o Roberto pelo tempo e por conversar com a gente sobre os resultados da pesquisa. Maurício? Eu ainda quero explorar mais a expertise do Roberto. Tem uma série de contratos de concessão celebrados ali na década de 90 que prevê uma cláusula que eu nunca vi de fato ser aplicada, por uma série de razões, tá? Mas eu queria saber se você levantou alguma coisa, olhou alguma coisa nessa direção. Assim, esses contratos dizem basicamente o seguinte, que se não for julgado o pleito de reequilíbrio num prazo X que o contrato estabelece, o concessionário tem direito a passar a praticar a tarifa de reequilíbrio que ele entende ser devida e que é resultado do pleito que ele fez à administração pública. Você chegou a olhar isso, Roberto? Você chegou a discutir isso no seu trabalho? Maurício, eu não cheguei a discutir isso no meu trabalho, mas até porque eu acho essa iniciativa uma iniciativa um tanto quanto arriscada, porque ao fim de um processo de reequilíbrio, né, em que você passa por vários atores e tribunais de contas, a solução, o incremento de tarifa, ele já não costuma ser bem visto, a gente já tem resistências para aumentar isso aí, para implementá-lo. Quando você confere para o concessionário a possibilidade dele mesmo aumentar, ponte própria, diante de um silêncio da administração, aquele reequilíbrio, o risco de que isso seja judicializado é muito grande, entendeu? Então, eu acho que assim, é um risco político que o concessionário não deveria tomar. Não sei como, mas no trabalho eu não cheguei a implementar, a fazer a pesquisa sobre esse aspecto,
eu considerei que seria prerrogativa exclusiva. A homologação da tarifa, da nova tarifa praticada, ela seria uma prerrogativa exclusiva ali do poder concedente. Mas eu acho que é bastante... Desculpa te interromper, mas eu acho que é exatamente por isso que eu nunca vi ser aplicado. Né? Todas as vezes que eu tive experiência com esses contratos, em situações que isso poderia ser aplicado, a preocupação com os stakeholders, e aí com todos, né? Com o Ministério Público, com o próprio Judiciário, com associações de usuários, imprensa, defensoria pública, a preocupação com esse conjunto de stakeholders levou a não aplicação, a decisão do concessionário de não usar essa prerrogativa de aumentar esse ponto próprio a tarifa conforme previsto no contrato. Uma última pergunta que eu acho muito importante nesse nosso mundo de apagão de canetas, né? Uma das coisas que volta e meia aparece assim, nessas propostas legislativas de mudar a lei das concessões, etc., é criar penalidades contra agentes públicos que atrasam, né, entre aspas, né, são responsáveis pelo atraso dos pleitos de reequilíbrio. Você chegou a olhar isso? Você tem alguma opinião sobre esse tema? Maurício, quando eu comecei a atuar no setor de infraestrutura, eu tive essa percepção de que talvez seria interessante a gente apenar o gestor, porque, afinal de contas, quando ele deixa de praticar um ato que talvez já estaria ali configurado por lei em determinado momento, ele acaba gerando um prejuízo para a administração, ele acaba gerando um déficit maior para os cofres públicos. Só que eu mudei completamente essa minha visão, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa é de conferir ferramentas e meios para que o gestor se sinta confortável para tomar as decisões nos contratos de concessão, nos contratos públicos em geral. Entendeu? A gente precisa garantir que ele não vai ser punido por errar, por iniciativas inovadoras. Então, assim, no início eu pensava, eu ia por esse caminho, mas logo que comecei, eu mudei completamente minha visão. E eu acho que hoje o interessante é a gente conferir segurança jurídica decisória para os gestores. É um aspecto até que o artigo 28 da LINDB veio a implementar e a dar um passo na construção desse caminho. Então, eu acho que apenar não é a solução. A gente tem que garantir que ele possa decidir de forma clara e de forma inovadora e diferente. Bom, dito isso, eu queria passar a palavra aí para o Felipe para as suas considerações finais, a seguir para o Roberto e encerrar. Queria lhe agradecer, Roberto, pela presença e para a gente bater esse papo, fazer uma observação. Apesar de vez em quando estar aqui, o canal é do Maurício, não é nosso. Acho que é importante. Gosto muito também de ser convidado. E parabenizar pelo trabalho, eu acho que é um tema extremamente relevante. Custo de carregamento só penaliza o usuário ou o contribuinte? Alguém pagará por essa conta. Se a gente consegue deixá-la mais barata e criar mecanismos contratuais que reduzam o custo de carregamento, é bom para todo mundo. Então, parabéns. Roberto, por favor. Eu queria agradecer a você, Maurício, e ao Felipe, pela oportunidade desse bate-papo, dizer que para mim é uma honra muito grande, reafirmar que é uma honra muito grande estar aqui entre vocês, e dizer que meu trabalho, ele é resultado, muito dele é resultado das aulas, da oportunidade que eu tive de ser aluno de Maurício. Então, aqui queria te agradecer de público por todo o aprendizado lá e pela oportunidade de estar aqui discutindo o meu trabalho. Roberto, a gente aqui lhe agradece, o trabalho ficou excelente. Queria contar com você para outras discussões sobre esse tema. Acho que a gente está chegando a um momento muito importante em relação ao tema reequilíbrio, né? Um momento em que abre-se de novo uma discussão sobre alterações na lei de concessões, e é preciso a gente ter, digamos assim, por um lado, muita atenção ao que se produziu, né, ao longo desses últimos anos, para tentar resolver os problemas em torno do reequilíbrio, e o seu trabalho, nesse sentido, presta uma grande contribuição, mas, ao mesmo tempo, ter parcimônia, né, para não
corre o risco de colocar coisas experimentais, completamente dissociadas da realidade na lei, que terminem piorando um problema que já é um problema enorme. Então, queria agradecer ao Felipe, agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Se você que está assistindo gostou desse vídeo, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e voltaremos em breve para discutir temas em torno dos setores de infraestrutura.